Olá, mais um episódio do podcast Expertise Contando Histórias e hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, Alex Moura. Alex, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. E a gente vai bater um papo bem bacana aqui sobre empreendedorismo. Alex Moura, eu quero começar esse papo fazendo uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados. Quem é Alex Moura? Então, sou mineiro de uma cidadezinha muito pequena chamada Paineiras. Fica no interior de Minas Gerais. Tem aproximadamente 4.000 habitantes. E é isso, uma pessoa em busca de muitos desafios. Legal. E o que te levou, Alex, a empreender? Esse bicho do empreendedorismo, ele te levou para que lugar? O que te motivou a ser um empreendedor? O que acontece? Eu tive uma oportunidade para vir para Brasília em 2010. 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, já aí um tempinho bom. A essa época, quando eu recebi esse convite, eu trabalhava lá num comércio que se chama, na verdade, porque existe até hoje, que é a cooperativa. E a minha história com a cooperativa se iniciou através, na verdade, dos estudos lá, que a escola, em parceria com a cooperativa, selecionava os melhores alunos, quem era mais empenhado, quem tinha notas boas. E aí, beleza. E você era um desses que tinha nota boas? Graças a Deus. Porque era o seguinte, Legal. ou era estudar ou era trabalhar. Nossa. Era uma das duas Tinha muitas coisas. escolhas, né? Muitas Legal. escolhas. E a minha mãe sempre falou, olha, se você não quer trabalhar no pesado, se dedique aos estudos. Nossa. Sempre aos estudos. Que conselho aí? Então, a partir daí, sempre me dediquei, me esforcei bastante, consegui. Então, a diretora também muito me auxiliou, me ajudou nessa questão. Consegui adentrar na cooperativa. Fiquei lá por quase 4 anos. Era cooperativa de quê? Dos cooperados de leite. Ah, leite. Ah, tá. Leite, que a região é muito forte no segmento de bovinos. Exatamente. E aí eu iniciei como menor aprendiz naquela época. E fui desenvolvendo, me surgiu a oportunidade de ser contratado, fui contratado, e logo após a minha contratação surgiu a oportunidade para que eu viesse a Brasília. Olha, assim que você foi contratado, você ainda visualizou outros ares. Exatamente. Legal. Então não pensei 2 vezes. Primeiro que eu nunca gostei muito de cidade pequena. E falei, não. Você já conhecia Brasília a essa época? Não. Quando você chegou em Brasília, como é que foi assim, a sua impressão da cidade? Como é que você se sentiu? Como é que foi esse momento? Caramba, era um outro mundo, né? Outra coisa completamente diferente. Ali, acostumado com cidadezinha pequena e tudo mais, de repente você chega em Brasília. Você sentiu que a cidade te acolheu, te abraçou, ou você teve que procurar um lugar ao sol, como costumam dizer? Na verdade, assim, eu até que me senti bem acolhido. Né? Brasília tem essa questão de ter essa miscigenação de gente de todos os lugares. Brasília então, é realmente esse lugar mesmo. Sim, gostei bastante e vim para trabalhar com um parente. Como é que foi essa experiência? Você saiu de casa, veio para uma outra cidade, não, perdão, comparado com a sua cidade, uma cidade grande, sim. E aí você vai trabalhar com parente, você foi também, foi no ramo de comércio, o que foi que vocês estavam fazendo? O que vocês faziam? Eu trabalhava numa farmácia, eu já iniciava uma farmácia. E nunca tinha também nem cogitado a possibilidade de trabalhar numa farmácia. Aprendi tudo do zero. Caramba. No meu primeiro dia de trabalho, já me colocaram atrás de um balcão para atender os clientes que ali chegavam sem o menor
senso de noção, né? Porque é muita coisa, Não foi muita assustador coisa. para você? Inicialmente sim, Aham. inicialmente sim, mas como eu gosto de me dedicar, aprendi muito rápido. Uhum. E aí, então, ali questão de talvez uns 3 meses eu já tinha pegado Caramba, toda já a dominou coisa. o negócio. Sim, sim, Legal. sim. Então aquele menino, o nome da cidade é Paineiras, né? Paineiras. Paineiras. Aquele menino de Paineiras que se destacou nos estudos, aconselhado pela mãe, Exato. né, para não pegar no pesado, ou você estuda ou você vai pegar no pesado. Sim. Se viu diante de uma cidade grande comparado à sua, e essa cidade te abriu uma porta para você, através do parente, para você poder entrar num negócio que você não tinha nem ideia, pelo que você falou, né? E Nem você, em imaginava. 3 meses, conseguiu dominar aquele bicho lá, né? Pegou e dominou, e aí iniciou aí uma trajetória no comércio, nesse ramo de farmácia. Engraçado, eu também trabalhei em farmácia uma época. Quando eu era adolescente, eu fiz uns freelances em farmácia. A história não é muito inspiradora não, mas foi uma experiência também. E assim, a época, todo dia o medicamento ele aumentava, reajustava o preço. Então eles contratavam os freelancers dos meninos para a gente etiquetar os preços. Estou falando da década de no final da década de 80, 90. E quando você chega em 2003 anos, então você deve ter chegado em 2014 aqui em Brasília? 2010. Aqui em Brasília, 2010. Você chega em 2010 em Brasília, já tem uma coisa mais informatizada, uma coisa melhor para trabalhar. Com certeza. Mas eu acredito que mesmo assim você enfrentou um grande desafio, né? Sim. Pela sua realidade na cidade pequena, né? Exatamente. E depois disso, como é que foi lá? Trabalhar na farmácia? Você já se tornou gestor já ou se demorou um pouquinho para virar gerente? Olha, na verdade, o convite já foi para que eu chegasse como gerente Eita do ferro, já foi promovido? estabelecimento. Caramba, que legal! Já chegou sendo promovido? Assim, Caramba, que legal! na verdade, as coisas, a teoria é uma coisa, a É. prática já é completamente diferente, né? Mas, sim, a ideia era essa, mas foi algo que eu fui desenvolvendo com o tempo. Entendi. Qual o principal desafio que você viu naquela época em trabalhar nesse ramo de farmácia? Que te deixou, assim, de certa forma, mais predisposto a aprender? O que foi que mais te deixou, assim, desafiado? A palavra é essa mesmo. Olha, o que eu acho, assim, que eu poderia dizer é que são a gama de substâncias. Quando eu digo substâncias, são realmente os medicamentos, os compostos, é muita coisa, muita Uhum. coisa. E A eu diversidade era gosto, muito grande, né? sim, sim. E é uma coisa que me fascina, que eu gosto muito do Legal. segmento. Bacana. Dali você fez o que depois? Como é que foi depois? Você ficou Então, quanto eu tempo lá? fiquei na farmácia por 3 anos e alguns poucos meses. Depois disso, eu saí, foi quando me casei Uhum. e tive a oportunidade de começar a trabalhar numa confederação, Hum. pouquíssimo tempo depois. Então, nessa confederação, eu iniciei fazendo um estágio também, que a essa época eu já tinha começado a fazer uma faculdade de administração. Hum. E fiquei por mais ou menos 3 anos e meio Na na confederação. confederação. Perfeito. E aí, dali da confederação, você já abriu um negócio depois? Ou você passou por algum outro tipo de trabalho antes de abrir a Estúdio 35? Não, não. A ideia da Estúdio 35, ela veio pós-confederação. Ah, tá. Na Federação Nacional de Municípios, eu trabalhava na parte da assessoria parlamentar.
eu trabalhava diretamente ligado à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Uhum. Mas chegou um tempo que ficou um tanto cansativo, eu diria assim. Eu não estava mais me identificando, exatamente, identificando com o trabalho em si. Então, pedi o desligamento da confederação. E eu e a minha esposa, a gente estava em busca, então, de abrir um novo negócio. Uhum. E nesse meio tempo a gente estava pensando que a gente iria abrir uma loja de roupas femininas no interior também de Minas Gerais. Perto de casa. Aqui em Arinhos. Não. Perto de casa é uma maneira de falar, porque é o mesmo estado. Exatamente. Porque o estado de Minas Gerais é imenso, né? Exato. Então, quando eu falo perto de casa, é tipo assim, você, vamos voltar, tá em casa. Exatamente. Mas aconteceram tantas coisas, a gente já estava em busca de fornecedores, já correndo atrás de fornecedores para poder abrir essa loja de roupas, e veio a oportunidade da Estúdio 35. Conta como é que foi, como é que começou esse negócio? Fala, Fábio. Olha, a minha esposa estava fora do país, viajando a trabalho. Quando ela ficou sabendo que a Estúdio 35, uma loja que ela ama de paixão, e já era cliente, já lá seus 20 anos. Caramba, então a loja era antiga, né? Foi notificada que a loja ia ser fechada. E ela falou, tá aí, é uma oportunidade de negócio. Logo a gente contatou a ex-proprietária em tentativa de comprar a loja dela, mas ela não quis vender. Isso era que época, mais ou menos? Que ano, você lembra? Isso foi em final de 2019. Nossa, perto da pandemia, então. Próximo da pandemia. Foi finalzinho de 2019, novembro de 2019, mais precisamente. Porém, não quiseram vender a loja. Falaram, não, só vamos encerrar as atividades, não temos o mínimo interesse em vender. Nossa. Ela disse, não, eu já tive uma experiência muito traumática anteriormente com esse negócio de vender empresas. Ok, beleza. A minha esposa falou para ela, então, vamos abrir uma loja, também Estúdio 35. Mesmo segmento, vamos vender as suas mesmas marcas, vamos abrir a loja no seu mesmo local. Que coragem de vocês, hein? Exatamente. Ela falou, vocês não vão conseguir. Ainda jogou praga? Acredito que sim, mas não caiu não, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus deu tudo certo. E daí a gente, beleza, falou, minha esposa lá fora pegou, vamos correr atrás dos fornecedores, enquanto isso você vai correr atrás do proprietário da loja, já tenta negociar, já vê a questão do aluguel e tudo. Perfeito, foi questão aí de 20 dias, já estava tudo esquematizado. Uma gincana quase, né? Exato. Maratona, vamos dizer assim. Quase, literalmente correndo contra o tempo ali, o quanto antes para a gente resolver toda a questão, né, burocrática, o mais rápido possível. Mas foi muito rápido. E quando vocês conseguiram, vocês tiveram, só uma curiosidade de fofoqueira, vocês conseguiram conversar ou ter notícia dessa dona da ex-loja? Chegaram a tipo assim, passar perto dela e dizer assim, ó, conseguiu! Na verdade, assim, ela chegou a ir até a loja 2 vezes. A sua loja nova? Sim, na loja nova. E aí, como é que foi essa experiência, cara? Na verdade, foi só um contato visual. Sério? Contato visual. É mesmo? Exatamente. E isso porque ela era muito amiga da ex-funcionária. Ah, entendi. Então ela bateu lá, olhou, viu que estava lá o nome, Estúdio 35, Sim. vocês estavam vendendo basicamente os mesmos produtos que ela, os mesmos os sapatos, né? Os Exato. sapatos e tal. As mesmas marcas. As mesmas marcas, e aí de repente ela vai lá e eles conseguiram mesmo. O que vocês sentiram sabendo disso, que vocês tinham conseguido vencer esse desafio? Caramba. Como é que foi esse sentimento? Foi de vitória mesmo, porque
Primeiro que é um desafio do fato de empreender que a gente nunca tinha nem pensado, nem cogitado, nunca tinha vivenciado nada parecido, né? Nunca tinha tido essa experiência. Então, foi bom. Ainda mais diante dessa situação que aparecia sendo adversa, né? Sim. Porque vocês foram diante de uma situação onde a loja ia fechar. Exato. A sua esposa era cliente da loja há muito tempo. Sim. Sentiu interesse em comprar a loja, até talvez para manter o negócio, para talvez, pode ter havido alguma coisa da memória afetiva, tipo, eu Isso. consumo nessa loja. De receber esse balde de água fria da proprietária, que ainda diz que vocês não vão conseguir, e vocês conseguem tudo isso, eu acredito que tenha sido realmente um sentimento de muita satisfação, não é isso mesmo? Exatamente. Essa coisa de você, cara, e a gente conseguiu vencer esse desafio, e assim, estamos aqui, né? Chegamos nesse momento. E você me falou que foi mais ou menos na época 2019, né? Exato. Eu penso que vocês, depois desse período, vocês enfrentaram a pandemia. Como é que foi esse momento, cara? Vocês venceram uma etapa, colocaram a loja para funcionar, tiveram essa experiência vencedora, e aí vocês se deparam com esse... que eu ia perguntar, mas tá na cara que o maior desafio talvez tenha sido a pandemia. Como é que Com foi toda certeza. esse momento, cara? Muito desafiador, porque abrimos a loja em 29 de fevereiro de 2020. Essas coisas a gente não esquece, né? Não esquece. Eu lembro assim, nós pegamos a chave da loja no dia 5 de fevereiro. Entramos com a reforma, finalizamos, abrimos no dia 29. Foi nosso primeiro dia de portas abertas. 15 dias depois, literalmente 15 dias, vem o decreto do governador. Fecha tudo. Não. Só atividades essenciais se mantêm em funcionamento. Meu Deus. Então, foi, e até hoje ainda, está sendo desafiador, mesmo pós-pandemia. Eu falo que a pandemia ela ainda não acabou, ela ainda está aí. Mas quando você fala que ainda continua sendo desafiador, puxando um gancho nessa sua fala, o que você define como desafiador atualmente? Porque a gente não vive mais a pandemia, né? Isso é um fato. O que você chama de desafiador, Alex? Hoje, assim, como empresário, empreendedor no Brasil, especificamente em Brasília, Distrito Federal. Para nós, o nosso maior desafio está sendo alcançar um novo público. Como assim? Fala mais assim, como assim um novo público? Primeiro que a nossa loja é uma loja especializada na numeração 35. Por isso o Estúdio 35. Exatamente. Ah, legal. Nós só vendemos a numeração 35. E nós temos um público que é um público muito fiel. Uma vez com a gente, ali para se encerrar um ciclo, a cliente mudar de Brasília, e mesmo assim, quando ela muda de Brasília, ela ainda continua vinculada conosco, o que a gente envia para ela, né? A gente mantém o contato. E a gente tem muito aquela questão do que a gente fala. Nós não temos clientes, nós cultivamos amigos. Olha, que bacana esse conceito. Então, assim, nossas clientes são nossas amigas. Legal. E você que fica na linha de frente, né? Você Sim, que é a sim. pessoa que tá lá. Eu lembro que a gente foi à sua loja para fazer uma visita, né? Visita de vocês sendo nossos clientes, né? Da expertise. E aí a gente viu realmente que você fica lá na linha de frente, né? E então essa coisa da amizade, do entendimento do conceito de os clientes são amigos, tem muito também a ver com o fato do dono estar lá, né? Exatamente, exato. Nós já tivemos funcionários, uma funcionária na verdade. Ela ficou com a gente período pandemia, por completo, desde que nós abrimos a loja. Então, juntando, dá um total de 2 anos e meio.
Ela ficou entendo. conosco, sim, sim. Mas a necessidade de estar mais em contato com o cliente, ela foi surgindo, e esse contato ele foi aumentando até ficarmos sem a funcionária, Uhum. e a partir daí enxergamos a necessidade de não precisar ter funcionário. Foi uma opção mesmo de vocês, né? Exatamente. E tem valido a pena na sua visão? Sim, 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 mudou bastante a questão do contato da cliente com a Uhum. loja, do Além também vínculo com a de loja. também ser desafiador lidar com funcionário, né? Porque mais a maioria das pessoas que sentam Sim, aqui comentam que um dos desafios empresariais é realmente a gestão de pessoas, né? É um desafio, né? funcionário é muito bom, ajuda em vários momentos e ocasiões, mas entretanto, quando a gente para pensar ali em alguns outros, faz-se necessário, mas a gente consegue sem. Quando quer, funciona. Quando não Exato. quer, é dor de cabeça. Tá Literalmente. certo. Eu falando porque é uma realidade, né? Infelizmente, né? Eu costumo dizer que a ideia de que precisa-se de emprego, né? A gente ouve muito isso. Não, o Brasil precisa de emprego. Precisa de emprego. Nós aqui na Expertise, infelizmente, tivemos experiências de que o emprego estava disponível. Mas as pessoas, algumas pessoas, melhor dizendo, né? Parece que não estavam disponíveis para o emprego. Né? Então, essa é uma experiência que a gente teve com relação à contratação. E a gente sabe de outros empresários, inclusive que já sentaram aqui também que a gente conhece, que tem esse desafio, né? Enfrenta esse desafio de gerir as pessoas, de recrutar e das pessoas realmente estarem disponíveis e dispostas, né, ao trabalho. Né? Alex, a gente está aqui falando sobre o desafio da pandemia, o desafio de empresário. Se você tivesse hoje uma palavra para colocar, né, para incentivar, talvez, algo que tenha a ver com lições ou uma lição que te vem à mente desse período de quando você começou, desde quando empreendeu lá como gerente da farmácia até agora, o que você diria assim, para o empresário que está começando, que quer abrir um negócio? Qual seria assim a sua fala? Não é nem a mensagem final, porque a gente não está no final ainda, mas qual seria a sua fala para estimular esse novo empreendedor? Baseado na sua Resiliência, experiência, claro, né? resiliência, Resiliência, né? paciência e muita força de vontade. São os 3 ingredientes que você acha fundamental. Com toda certeza, com toda certeza. Assim, para mim, indispensáveis, indispensáveis. Primeiro porque, assim, só empreende hoje quem realmente precisa, e para isso tem que ter muita força de vontade, porque as coisas, o empreender no Brasil não está fácil. E nesse momento agora, pelo qual a gente está vivendo, eu acredito que a situação está um pouquinho ainda mais complicada. Por quê? O que você visualiza assim no futuro próximo, assim, para o empresário, assim, baseado no que você tem visto, que você tem vivido? Olha, levando em consideração toda a situação política que anda acontecendo, tá totalmente desfavorável, Uhum. totalmente. Não tá fácil. Então você está, de certa forma, colocando para os futuros novos empreendedores, assim, que a pessoa tem que realmente, como você falou, ser resiliente, paciente, ter muita força de vontade e também muita coragem, né? Porque o cenário atual é um cenário realmente bem Preocupante. preocupante, né? Sim. Entendi. Até agora a gente começou a conversar, a falar e falamos muitas coisas. Eu queria perguntar para você, que pergunta você gostaria que eu fizesse que eu ainda não te fiz? Qual a pergunta que eu deveria ter feito, que você gostaria ou até
poxa, ele podia perguntar isso que eu não fiz? Por que talvez sapatos? Olha aí, rapaz. Por isso que eu gosto desse negócio de entrevistar. Alex Moura, Estúdio 35, você saiu da farmácia, veio para esse projeto. Por que sapato? Por que vocês escolheram sapatos? Sapato hoje é um item essencial, indispensável, faz parte do consumo de toda mulher. Assim como tem a mulher que adora uma bolsa, que adora uma determinada roupa, tem as apaixonadas por sapatos, que compram nem que seja para admirar, que é o caso de clientes que nós temos. Não usam, mas compram porque acham bonito, porque gostam, e o prazer dela é ver o sapato ali no closet. Olhou, Compram para ter. exatamente, Olha que interessante. exatamente. Por que você acha que isso é tão fascinante para as mulheres, pela sua experiência em atender esse público? Autoestima. O sapato tem o poder de transformar, e quando a gente fala de um salto, então, Rapaz, olha aí. é uma coisa de outro mundo. A gente acha que não, mas se a mulher coloca um salto, a roupa já muda, já transforma. Então você está dizendo que o sapato ele tem um poder de empoderar, tem um Com empoderamento? Com toda certeza. Exatamente. Deixa, a mulher chega, muda de postura quando ela está em cima de um salto. Olha aí, cara. Mulheres comprem sapatos. Cara, que Fica a dica. legal. Interessante, hein, cara? Interessante isso. E maridos deem oportunidade às mulheres comprarem sapatos. Isso aí. Cara, então assim, então na verdade, quando você fala da questão, o que levou vocês para investir nesse projeto da Estúdio 35, que iniciou com o fato da sua esposa ser cliente da loja, tal, eu posso dizer que você, ao adentrar nesse negócio, ao estar mergulhando, você começa a perceber que a figura do sapato, ou seja, o objeto, ele não é só um objeto tangível, ele também tem um valor de autoestima, motivacional, ele tem também uma coisa um pouco mais profunda do que simplesmente um objeto qualquer. É isso mesmo. Exatamente. É isso aí. Tem alguma experiência que você vivenciou na loja, ou enfim, nesse momento assim, de alguma cliente que te chamou a atenção e que fez você perceber, caramba, esse negócio de sapato, ele não é esse negócio que o pessoal fala que as mulheres saem para comprar sapato, não é só falácia não, é um negócio sério. Teve alguma experiência assim que você lembra? Que marcou? Assim, experiências a gente vive praticamente todos os dias. Desde aquela cliente que vai lá muito específica atrás de um modelo, como aquela cliente que chega lá e que ela está aberta para as mais diversas opções. Aquela cliente que entra, que só compra um, e aquela cliente que entra lá e sai com 15 pares. Caramba! Sim. Eu não imaginava, apesar de a minha esposa ser uma consumista de calçados, mas ela não era esse nível. Caramba! Ela era 5, 6 pares. Mas quando eu me deparei com pessoas comprando 10, 15 pares de uma única vez, e a gente fala num nível de tempo ali entre 30 a 45 dias. Sério, cara? Sério. Nossa! Não tinha noção, cara. Então quer dizer que assim, esse negócio ele é poderoso mesmo, né? Sim. Porque, cara, eu nunca tinha ouvido falar assim. Eu sei que se compra, né, cara? A gente sabe que as mulheres têm um fascínio por bolsa. A gente sabe, não. A gente sabe
que existe esse senso comum de que mulher é doida por sapato, por bolsa. Eu até acredito, né, que isso que você fala faz todo sentido com agora você falando, pela experiência de lidar com esse negócio, mas quando você fala e o jeito que você falou agora me fez pensar assim, o negócio é muito mais sério do que a gente pensa, né? Sim, sim. Quando você pensa, por exemplo, numa cliente que ela sai ao longo do dia e dentro do carro, ali no porta-malas, ela leva 5, 6 pares de calçados para ela trocar ao longo do dia. Ao longo do dia. Ao longo do dia. Por quê? Porque ela tem um nível considerado de números de calçados. Ela ama calçados. E o prazer dela é trocar, então ela carrega no porta-malas do carro. Rapaz, Meu então Deus. eu vou desculpa te interromper aí, mas eu tô chegando à conclusão de que vocês vendem muito mais do que sapatos. Vocês vendem realmente empoderamento feminino e autoestima. É isso mesmo, cara? Exatamente. Exatamente. Empoderamento. E detalhe, a gente dá abertura para os mais diversos públicos. E eu digo no quesito classe social. Então, além de nós vendermos exclusivamente a numeração 35, nós temos o propósito de atender aquelas mulheres que não têm um poder aquisitivo muito alto, mas ela ter a oportunidade de comprar um sapato de marca, de excelente qualidade, e ela ter acesso a esses produtos. Então, a Estúdio 35, ela propicia esse tipo de experiência. Sim. É um dos objetivos da Então, não é loja. tão elitizado no sentido do poder aquisitivo como se imagina, né? Não. Então, uma pessoa que talvez não tenha esse poder aquisitivo, né? Essa coisa do poder aquisitivo, ela vai poder entrar ali e ter também a oportunidade de usufruir desse tipo de aquisição. Exatamente. Que legal, bacana. Exatamente. Bacana, meu amigo. Olha, estamos caminhando aqui para o final do nosso papo e eu, antes de te passar a palavra para você poder dar a sua mensagem final e, enfim, eu faço a pergunta que eu faço para todos os meus convidados, é a pergunta final, e essa pergunta ela vem ao encontro, melhor dizendo, do nome do nosso podcast, Expertise Contando Histórias. Você falou um pouco da sua história, né, daquele menino que saiu lá de Paineiras, veio para Brasília e aqui construiu, né, uma trajetória vencedora, mesmo diante de um desafio pandêmico, né, que é a Covid. E eu queria te perguntar, Alex Moura, que história que você gostaria que contassem sobre você? Vou repetir, para você pensar, ser estratégico. Alex Moura, se alguém fosse contar uma história do Alex Moura, isso não tem nada a ver com a Estúdio 35 agora, não tem nada a ver com a farmácia, tem a ver com o indivíduo. Que história você gostaria que contassem sobre você? Eu gostaria que contasse a história do menino de zona rural, filho de uma família muito humilde, que batalhou bastante para vencer. Passei por momentos um pouco difíceis na vida. Perdi meu pai muito cedo, com apenas 9 anos de idade. Minha mãe ficou viúva com seus 33 para 34 anos, com 4 filhos. E então só tinha uma alternativa: vencer, vencer e vencer. Eu não tinha e não tenho opção de fracasso.
Define para mim o que é vencer para o Alex Moura. Alcançar os meus objetivos, que ainda tenho vários, seria conseguir uma formação acadêmica, graças a Deus já consegui também. E é isso. Eu não sou muito, como é que eu posso dizer? Não desejo muito, mas o pouco que eu desejo não é muito não. Tá certo? Tá certo, meu amigo. Agora você tá ali, sua câmera, ou melhor, a câmera está à sua frente, ela é sua nesse momento. Se você quiser deixar uma mensagem final para quem tá assistindo esse episódio, fica à vontade. E aí depois que você falar a sua mensagem, aí você vai te falar as redes sociais da Estúdio 35, a sua pessoal, se fizer sentido para você, e falar alguma coisa que dentro do teu negócio você acha que é relevante divulgar para as pessoas para conhecerem mais o teu negócio. A câmera está ali. Ela é toda sua. Eu só gostaria de dizer para os pequenos, médios e grandes empreendedores e para aqueles que estejam em busca de se aventurar, para não desistirem, para persistirem, que não é fácil, mas com perseverança e muita força de vontade, a gente consegue. É isso aí. Fala as suas redes sociais para o pessoal aí, as informações da Estúdio 35, como o pessoal acha lá. Então, Enfim, fica a seu critério. Então, as nossas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram, é o @Estúdio35, S mudo e 2 T's. 2 T's, 2 T's. Legal, bacana. É isso aí, meu querido. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, História Cristiano. de muita inspiração, né? E o meu desejo para você, para a Estúdio 35, é muito mais sucesso, prosperidade, que vocês consigam, que você consiga alcançar os seus objetivos. Muitíssimo obrigado e gostaria de parabenizar pelo excelente trabalho que vocês vêm realizando. Muito Valeu. importante. Muito obrigado. Gente, mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Continue conosco. E é isso aí. Valeu.